Olá, Marcelo, estamos no ar. Bem-vindo, Olá, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Daqui a pouco o Felipe está mandando o link do online para a gente mandar para a turma que está aguardando. E aí, animado com esse friozinho? É cara de Canadá, né? boa tarde, Claudinha. Obrigado por uma oportunidade de mais uma vez estar aqui com você. Vamos falar mais um pouquinho desse país maravilhoso. Hoje tem um certo friozinho para incentivar um pouco, para lembrar um pouco, de leve, né? De leve, o frio do Canadá. Aqui onde eu moro é um pouco mais frio, que é na cidade alta, né? Faz 2 a 3 graus de diferença aí onde você está. Mas para lembrar o frio do Canadá tem que estar muito frio. Muito. Talvez o verão canadense. Olha, Isso, tá mais para o Fernando. verão canadense, exatamente. Marcelo, eu vou mandar o link para você agora, para enviar para o pessoal. Tá Olá, ok. Alberto, bem-vindo. A gente O meu volume de voz tá bom, né? Porque o seu tá um pouquinho baixo para mim. tá. Peraí, porque eu tô com. Vê se melhorou. Melhorou? Não, tá igual, mas eu acho que é do meu computador aqui mesmo. Eu acho que. Se você está me escutando bem, é o que importa. Né? Já chegou aí o link do ao vivo. Deixa eu Boa mandar aqui. tarde, gente. Bem-vindos aí ao Canadá. Bem-vindos para a nossa viagem do Canadá. Vamos terminar esse assunto. Começamos no mês passado, ficou aquele gostinho de quero mais. Tem um mês já, Claudinha, já, né? Não tem um mês, não. Tem quase um mês. Não tem um mês, está próximo. Está Tá voando, próximo. né? Está voando. Tá passando mais Pandêmica. rápido que o normal. É, Se afastar, esse isolamento social tá voando. Graças a Deus. acabar essa. Botar esse vírus para correr, né? Para nossa vida. Voltar, né? Voltar ao normal, as vacinas já estão chegando aí, as viagens vão voltar, se Deus quiser. Ei, Andréia, bem-vinda, bem-vindo, Daniel, bem-vindo, Daiane, bem-vindo, Luiz Fernando. A turma está chegando. Olá, Paula. Bem-vinda a todos. Adoro quando vocês vão entrando, dando boa tarde, assim que a gente vê quem está chegando. Oi, Tisa, boa tarde. Sejam bem-vindos, Gisele. Gisele é uma grande historiadora, gente. Sabe tudo de história. Desenvolve um trabalho belíssimo lá na Fiocruz. Ah, que legal. Olá, Sônia. Também, se Deus quiser, nós viajaremos logo. E olha, o Canadá nos espera, tá? Esse multicultura, tudo de bom, aquele país com charme europeu, com a cabeça aberta, aberta aos povos, com uma história belíssima e jovem como a gente. Olá, Marielle, bem-vinda. Coisa boa, todo mundo entrando. Ana Maria, semanalmente aqui na nossa sala. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Nívia. Gente, deixa eu ver se o Felipe já liberou, porque nem todo mundo dá boa tarde. Pode começar, Felipe já nos liberou. Bom, pessoal, boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos que estão ligados aqui na nossa sala do ao vivo. Obrigado por terem aceitado o nosso convite, Marcelo, mais uma vez, a nos ajudar. E Ângela, a nos ajudar aqui a mostrar, a fazer essa viagem virtual para a costa leste do Canadá, que é rica em história, rica em cultura, e também super, super bacana. Marcelo, gente, vou deixar ele se apresentar como eu faço com todo convidado, mas é um grande amigo, juiz forano, guia internacional há mais de 30 anos, e vai nos conduzir por essa viagem para esse país maravilhoso que é o Canadá. Marcelo, bem-vindo, obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e Nada, prazer. conduzir nessa viagem. Então,
Vamos começar? Naturalmente, né? É que, na verdade, nem eu nem a Claudinha sabíamos que nós faríamos um Canadá completo. Nós optamos os dois por fazer a costa oeste do Canadá. Primeiro, nem sei por que foi, na Porque verdade, né, as Claudinha? pessoas conhecem menos, a gente queria Isso foi. apresentar uma coisa mais inusitada. A ordem natural das coisas seria apresentar o leste primeiro e depois o oeste. Mas tudo bem, a ordem não vai alterar o resultado, tá? Mas só uma forma de se entender, talvez melhor o Canadá fosse essa. Mas então, o que nós vamos fazer hoje? A parte leste do Canadá, talvez sim, a parte mais conhecida, né, Claudinha? Com as cidades aí de Toronto, Niagara Falls, Ottawa, que é a capital, Montreal e Quebec. E falando um pouco de Mont-Tremblant também, vou falar um pouco das estações, né, invernais, se bem que Mont-Tremblant é um lugar especial para o inverno e para o verão também. Então, vamos lá. Talvez eu tenha que repetir algumas coisas que eu falei na outra, para algumas pessoas que não viram e para dar uma certa sequência também. Para contextualizar, né, de pessoas que podem assistir depois até a gravação separadamente. Então, a gente deixou aquela parte. Pode botar a apresentação, Felipe. A gente dá aquela geral que você sempre dá, né, no país, em relação à moeda, em relação aos costumes, naquela sequência que você sempre conta a história para a gente, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Essa bandeira linda e maravilhosa, eu acho muito bonita, eu acho de um bom gosto, é uma bandeira nova, essa bandeira é a bandeira do Canadá só a partir de 1965, até então a bandeira do Canadá tinha sempre aquela bandeirinha da coroa britânica ao lado, né, dos países britânicos, que é a bandeira do Reino Unido, e com um leão dourado, que era o símbolo do Canadá. Então, uma bandeira nova, muito bonita, representa aí a união do Atlântico ao Pacífico e essa folha do maple no meio, que é um dos maiores símbolos do Canadá, que é a folha do bordo, do maple, é o plátano aqui no Brasil que a gente chama, né? Que nós vamos falar um pouco mais à frente o porquê da importância dessa planta para o Canadá. Então, nós vamos lembrar, vale lembrar que para ir para o Canadá, nós temos voos diretos de São Paulo, ou você pode ir fazendo escala, né, em diversas cidades americanas. O voo direto do Brasil, ele tem a duração de 10 horas, um voo praticamente, né, curto, bem agradável, e você chega direto na cidade de Toronto, que é a maior cidade do Canadá, no aeroporto de Pearson. Se você quiser mudar. Aí uns dados do Canadá, só para a gente familiarizar um pouco. A capital do Canadá é Ottawa. Lá, Claudinha, você chega... Quando eu cheguei a primeira vez, eu não sabia que eles estavam falando. É Ottawa. Welcome to Ottawa. Ottawa. É a capital, ela foi construída para ser capital, é uma cidade que nós vamos falar sobre ela hoje. Um dado curioso, é a segunda capital mais fria do mundo. É um gelo, é mais fria que Moscou, é mais fria que as cidades da Finlândia, enfim. A cidade mais populosa é Toronto. A população total do Canadá é muito pequena, é menor do que a população do estado de São Paulo, 32 mil habitantes, 37 milhões de habitantes, com uma densidade de 3,2 quilômetros por habitante quadrado, que é muito pouco. O Brasil, dessa imensidão que é o Brasil, nós temos mais que 26 habitantes por quilômetro, por aí a gente vê que o Canadá é muito pouco habitado. É o segundo maior país do mundo, né? Ele tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados. É sempre um país que está sempre nas primeiras colocações do Índice de Desenvolvimento Humano. Hoje ele está em 12º lugar, mas ele esteve por muitos anos aí entre os 3 primeiros. Uma renda per capita muito alta, que está em torno dos $43 mil por pessoa, dividida em 10 províncias e 3 territórios. A rainha do Canadá, né, o Canadá é uma monarquia parlamentarista. Então, ainda é a Rainha Elizabeth, ela é a chefe de Estado, hoje não manda mais nada, é apenas uma para
continuar a tradição. Ela tem um representante chamado o governador-geral, mas ela hoje é só nominal mesmo. Ela é o chefe de Estado. O chefe de governo, que é o líder da maioria na Câmara, é o Justin Pierre Trudeau, filho do antigo, não sei se você lembra, Claudinha, aquele ministro que foi muito falado na época, o pai dele, o Pierre Trudeau, ele ia para as reuniões de Estado com os outros países de terno e tênis. Então, ele é o filho dele, desse famoso primeiro-ministro canadense. Pode passar. Bom, para a gente ter uma ideia, tá, do que é o Canadá. Então, vamos lá. É o segundo maior país do mundo, gigantesco, muito grande. Para vocês terem ideia, de ponta a ponta, são 6 fusos horários, do Atlântico ao Pacífico, então tem o tamanho dele. Ele é dividido em, se você puder me ajudar agora, Miguel, lá no lado direito, eu vou falar as províncias que equivalem aos nossos estados, tá? Então, as províncias do Atlântico, tem lá, ali em cima, em rosinha claro, é a Terra Nova, Newfoundland. Em cima de Quebec, aí, um pouco abaixo, nesse vinhozinho, tem a Nova Escócia, tem New Brunswick do lado esquerdo, e pequenininho em cima, a Ilha do Príncipe Eduardo. A Ilha do Príncipe Eduardo, Claudinha, tem sido muito comentada. Tem uma série da Netflix, que é a Anne. Não sei se você já viu. Ela é passada toda nessa ilha. É uma série muito bacana. Anne with E. Anne com E. Então, vamos lá. Depois temos a maior província canadense, que é Quebec, a província inteiramente francesa. Para vocês terem ideia da imensidão aí do país, Quebec é maior do que a Amazônia. Tá? Depois, a província de Ontário, a segunda maior em extensão, e a mais desenvolvida, a mais populosa. Aí nós entramos do lado de Ontário, para o lado esquerdo, as províncias das pradarias, tudo plano, plantações de trigo, uma coisa maravilhosa. Manitoba, Saskatchewan e Alberta. Falamos dela o mês passado. Alberta, ao lado, tem a Colômbia Britânica. Em cima, o território de Yukon, que a capital é Whitehorse, o melhor lugar do Canadá para se observar a aurora boreal. Os territórios do noroeste, à direita, com a capital Yellowknife, e Nunavut. Nunavut é gigantesco, é um território criado para os aborígenes, para os esquimós. Esquimós, já falei da última vez, a gente não pode falar, uma palavra depreciativa, quer dizer comedores de carne. É melhor não chamar de esquimós, chamar de aborígenes, mas os antigos esquimós têm uma legislação própria e governam nesse território gigantesco criado para eles. Pode passar. Ah, não, só um minutinho, volta só um minutinho, Miguel. Só para a gente ver, o Canadá é banhado à direita pelo Oceano Atlântico, à esquerda no Oceano Pacífico, e lá em cima, né, o Oceano Ártico. São 3 oceanos, fazendo com que a costa do Canadá, que é super recortada, o Brasil não tem mais que 6, 7 milhões de costa. 7 mil quilômetros. O Canadá tem 266 mil quilômetros de costa. É gigantesco. Então, pescados que não acabam mais. Isso pode passar, vou falar um pouco mais tarde. São a presença dos grandes lagos. Aí, só para florear um pouco, a gente saber um pouco como é o relevo canadense. Do lado direito, tá? Perto do Atlântico, são os Montes Laurentianos e os Apalaches, montanhas, não tão grandes. No centro todo, pradarias, aqui abaixo da Baía de Hudson. Esse território verde, ao lado da Baía de Hudson, são dos terrenos mais antigos do planeta Terra, com 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. E aí nós temos as pradarias do centro e as montanhas rochosas, ali bem no lado esquerdo, olha, no Pacífico, que nós falamos sobre elas no
passado. Só explicando como o Canadá, do lado direito, tem os Laurentianos, os Montes Apalaches, e do lado esquerdo tem as Montanhas Rochosas, fica uma pradaria imensa que dá ligação com o Ártico. Daí a explicação, Claudinha, porque as cidades canadenses são muito frias. Por exemplo, Montreal está na mesma latitude de Roma. Roma, para fazer 0 graus no inverno, é muito. Montreal chega a 30 negativos. Então, essa é a diferença. Eles formam um tubo, um canal, que permite que os ventos gelados do Ártico entrem no Canadá com muita facilidade. Pode passar. Felipe, Miguel não, Felipe. Bom, aí, rapidamente falando do Canadá, a chegada dos Vikings, no ano de 1962, acharam restos dos Vikings, que chegaram ali na Terra Nova, eles vieram via Groenlândia, eles já viram chegar na Groenlândia. Ao chegar aqui, não se sabe porque não se interessaram muito, né, sofreram hostilidades dos aborígenes e resolveram voltar. 500 anos depois, chegaram, então, os, entre aspas, europeus navegadores, o Giovanni Caboto, que era italiano, como todos os grandes navegadores italianos, Cristóforo Colombo e tudo, chegou a mando da coroa inglesa, ele chamava John Cabot para os ingleses. Depois, o primeiro francês mesmo a entrar no território canadense pelo rio São Lourenço foi o Jacques Cartier, e essa data está errada aí, tá, Claudinha? Não é 1808, não, é 1608, o Samuel de Champlain, aí entra e começa, funda Quebec, funda Montreal. Aí realmente a ocupação efetiva do europeu no território canadense. Pode passar. Há um símbolo do Canadá, né? É a polícia montada canadense, eles devem ter no filme Os Intocáveis, aquela famosa cena que eles estão na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, os intocáveis escondidos, esperando vir um carregamento de uísque falsificado, não, legítimo, porque os Estados Unidos estava proibido, né? Lei seca, né? Lei seca. E esses, né, intocáveis homens da cavalaria canadense chegaram lá para combater. É famoso, são 27 mil homens, eles não andam a cavalo hoje só, não andam a cavalo também, mas andam de avião, helicóptero e carro, e é uma tropa de elite da polícia canadense, e é um dos símbolos do Canadá, o soldadinho. Você vai no Canadá, você vai ver sempre um ursozinho vestido com a roupinha da polícia canadense. Eles fizeram a grande marcha, né? Eles saíram do oeste do Canadá, percorreram 4 mil quilômetros para chegar onde estavam os índios Sioux, no território oeste do Canadá, com 250 homens, 300 cavalos, 4 mil quilômetros, chegando lá para pacificar os conflitos entre os brancos e os aborígenes, na época chamado de índios. Também não pode chamar de índio no Canadá. Um pouquinho da economia canadense. O Canadá vai muito bem, obrigado. Ele pertence ao G20, ao G8, à OEA, à OMC, aos países mais ricos do mundo, e sempre foi assim. Principalmente, o Canadá tomou uma posição de ponta no mundo após a Segunda Guerra Mundial, onde ele, junto com os Estados Unidos, através do Plano Marshall, financiou toda a reconstrução da Europa e deu um salto qualitativo para o primeiro mundo. O Canadá antes era um país de lenhadores, pescadores, um país bem mais simples. Tornou-se essa potência que é hoje, né, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, dentre as maiores economias, eu botei o petróleo, a mineração. O Canadá produz todos os minerais necessários para a indústria moderna. Ouro, urânio, zinco, chumbo, é o primeiro em cobre, é o primeiro em urânio, hoje é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então, é uma coisa espetacular. E eu botei um aviãozinho aí da Bombardier, né, a famosa Bombardier, que está sempre competindo com a Embraer, fabricando os aviões, que não fabrica só aviões, fabrica também armamentos, tanques de guerra. Enfim, a economia do Canadá é uma economia muito boa, principalmente no que tange a indústria, na mineração, a indústria automobilística, agricultura e pecuária, e hoje a maior indústria do mundo, que é o terciário, né, que é o turismo e os grandes negócios de bancos e seguradoras. Pode passar. Bom, um pouquinho, o Canadá é um país selvagem, gente. Imaginem vocês que 70% do território do Canadá não é habitado.
Não é habitado, é selvagem. Então, eu botei um pouquinho aí da fauna canadense, que é muito importante. Dentre eles aí, a maior riqueza que atraiu o europeu na época, esse bichinho que está ali embaixo à direita, que é o castor, né? Eu disse da última vez que a pele do castor valia muito. O castor foi o grande atrativo para os colonos europeus, para os exploradores. Para vocês terem ideia, na época, uma cartola de pele de castor na Inglaterra valia 7 libras, enquanto o salário, a média era de 2, 3 libras. Então, era muito grande. Os navios saíam com 30 a 40 mil peles de castor, quase chegou a ser extinto esse bichinho aí. E outro bicho que eles exploravam muito era o bisão, que chegou também quase à extinção, e hoje nós temos parques nacionais com milhares deles vivendo aí livremente. Pode passar, Felipe. Falamos isso da última vez, do multiculturalismo do Canadá. O Canadá, ele é um país multicultural por lei, ele é o país que mais recebeu imigrantes no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem vários povos morando no Canadá, falam-se mais de 200 línguas. E por que é multicultural? Porque cada povo pode continuar mantendo sua religião, seus costumes. O governo não vai interferir. Uma boa. Então, você tem a Little Italy, a Pequena Índia, a Chinatown, cada um vivendo do seu modo, da sua forma, com muito respeito. Isso é que é importante. Com muito respeito, né? Isso é fantástico no Canadá. O Canadá está sempre aberto para muita imigração. Brasileiros, para quem quiser, né, experimentar uma vida fora do Brasil, o Canadá está sempre abrindo, estejam atentos. Por exemplo, está precisando de pessoas para informática, eles vão abrir tantas vagas. Você vai, eles te pagam, eles te dão tempo para você, se não souber falar bem o inglês ou o francês, eles pagam, te dão um salário, só não te arrumam um emprego. Te dão todo o mecanismo, mas não te dão emprego na mão. E aí é fantástico, vale a pena. E o multiculturalismo está na lei, né? Não é só uma questão... É lei. É lei. Como o bilinguismo também é lei, né? É um país pouco povoado, então tem que ter isso. Um pouquinho da moeda. Outro atrativo para se visitar o Canadá, né, gente? E isso é muito importante hoje, sabendo que as moedas estão... Nossa moeda está muito desvalorizada, né? Então, o dólar canadense está sempre numa média entre 30% a 25% abaixo do dólar americano. Então, nosso dinheiro vale mais no Canadá que nos Estados Unidos. Isso é um grande atrativo. E a vida lá é menos cara, né? A vida é menos cara, de certa forma, sim. A gente tem que prestar atenção, Claudinha, numa coisa lá. Tudo que você compra, por exemplo, eu vi uma boneca para comprar, vou levar para minha filha. Na hora de pagar, você vai, mas não é esse o preço que estava lá. Você sempre vai ter inserido uma taxa provincial e uma taxa... Agora eles unificaram. É só uma taxa, mas existia uma taxa da província e uma taxa do país. Então, por exemplo, o único do que não tem taxa provincial é a Alberta, que é muito rica, mas tem que ficar atento a isso. Opa, estou pagando mais. Não. Eles colocam, na hora que você pagar, eles vão te mostrar. Olha, esse é o imposto. É mais justo, eu acho. Pode passar. Bom, um pouquinho só para a gente... As moedas canadenses, eu botei aí só para... Elas contam um pouco da história do Canadá. São símbolos do Canadá. A primeira da esquerda em cima, ela tem a folha do maple, que é um centavo. 5 centavos, o castor. Essa de 10 centavos, essa menorzinha direita, ela tem o barquinho. Lembra que eu expliquei que os barcos grandes chegavam, ancoravam na Baía de Hudson, eles entravam pelos rios com esses pequenos barcos na vela que transportavam as peles para os grandes barcos. Esse barquinho. Lá embaixo tem um pato chamado loon. O loon é uma ave típica do Canadá, é a moeda de $1. Ao lado, o caribu, né? É um elk, que a gente chama, tipo um caribu, com as renas do Papai Noel, tipo. E ao lado, a moeda de $2, que é dourada e prateada. Nela tem uma curiosidade, só para, em termos de curiosidade, pode passar, Miguel. Eu botei aí só para a gente rir um pouco. A gente tem que saber, eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. O Canadá é um país bilíngue e é um país que foi colonizado por franceses e por ingleses. Nós temos... A maior província é francesa. Agora, imaginem vocês. França e Inglaterra, historicamente, são rivais, né? E qual que é o problema que pegava antigamente? Era a religião.
As guerras eram religiosas, as pessoas matam até hoje, né? Mas matavam por causa de religião. Então, os católicos eram arqui-inimigos dos protestantes e vice-versa. Inglaterra protestante, França católica. Então, imagina você hoje, o seu pai era católico, o seu avô era católico, meu pai era francês, meu avô, bisavô era francês. Eu tenho que ser sujo da rainha da Inglaterra? Não está certo isso. Então tem uma rivalidade, que eu vou falar mais tarde. Só para engraçado, você chega lá, o quebequense, a primeira pergunta que ele faz, uma brincadeirinha que eles gostam, para a gente não é muito engraçado, não. Eles pegam essa moeda, volta um pouquinho, volta. A moeda de 2, ela tem um urso polar, estão vendo? E do outro lado é a face da rainha da Inglaterra, da Elizabeth II. E eles perguntam, nessa moeda tem 4 bichos. Você consegue identificar? Eu falo, bom, eu estou vendo um urso só. Aí pode passar. Aí eles pegam a moeda, viram o urso de cabeça para baixo, tampam o corpo do urso e deixam as patinhas. Fica parecendo 4 pinguins ou 3 pinguins. Pode passar. Depois eles tampam o corpo e coloca as patas de trás do urso para cima. É um tiranossauro de perfil, olha lá. E aí você pergunta, tá, tudo bem, mas qual o 4º bicho? Aí eles adoram, aí eles viram a rainha e falam, tá aqui, a vaca. Aí eles saem, ruim demais, né? Nada contra a rainha, mas eles não gostam. Igual piada de português. A gente ama os portugueses, mas é aquela coisa do colonizado tirando onda do colonizador, né? É cultural. Exatamente. Sendo que eles ainda têm que ser sujos da rainha, né? É verdade. Para eles não é muito agradável. Bom, as distâncias. Você pode fazer, tá? Numa excursão em ônibus, você pode fazer isso de trem, você pode alugar um motorhome e fazer tranquilamente essas viagens. As distâncias, por exemplo, principalmente entre Toronto e Ottawa e Quebec, não são tão curtinhas, mas não é nada que é um Rio-São Paulo. E com detalhe, né, Claudinha? Você está em paisagens que você nunca viu. Você está conhecendo coisas novas. Então, ou você pode fazer de avião. Se você não é aqueles que gostam de viajar, você faz aéreo entre o outro. Lembrando que a rede ferroviária do Canadá não é igual à europeia. Ela é parecida com a americana. Não tem aqueles trens de alta velocidade. São os trens iguais dos Estados Unidos. Pode passar. Então, nós vamos fazer o básico do Costa Leste. Nós vamos começar pela província de Ontário, que eu disse para vocês que é uma província muito desenvolvida e muito rica, é a maior população em termos de província, praticamente aí 38% da população canadense está em Ontário. Então, o que nós vamos fazer primeiro, Claudinha? Vamos ver o que está aí, eu não me lembro o que tem depois, juro. Pode passar. Toronto. A capital é a maior cidade do Canadá. Toronto é uma cidade cosmopolita, fala-se mais de 180 línguas, uma cidade moderníssima, tem restaurantes do mundo inteiro e tem atrações para todos os gostos. Aí, o símbolo maior da cidade, né, já da década de 70 para frente, que é a CN Tower, é a maior construção, a maior torre, foi durante muitos anos a maior torre do mundo, ainda é a maior construção do mundo ocidental. Lá em cima, gente, da torre, você tem um restaurante giratório, que demora 70 minutos, é o maior restaurante giratório do mundo, que demora 70 minutos para fazer um giro total. Nisso você tem uma vista, se vocês olharem essa foto da direita, você tem uma vista à esquerda do Lago Ontário. Toronto está às margens de um dos maiores grandes lagos. Você tem 5 grandes lagos no norte americano e sul do Canadá que fazem a fronteira. O Erie, o Michigan, o Ontário, o Lago Superior e falhou um, daqui a pouco eu lembro. Peraí, deixa eu ver se eu Os tenho lagos. Oi? Deixa eu ver se eu tenho na minha cola. Continua. Olha aí, Claudinha. Os lagos são de cor azul, tá? Azul mesmo, como o mar. Espetacular. Então você tem uma vista linda.
Abaixo você tem esse estádio que vale uma visita. Hoje ele faz parte da Rogers, aquela empresa telefônica comprou ele. Foi o primeiro estádio coberto do mundo. Ele, dependendo do dia, ele vai fechar ou abrir. E dependendo do esporte praticado, seja beisebol, é a sede do Toronto Blue Jays, ou seja, os Aquanautas, que é o futebol americano, ele move toda a arquibancada e se adapta ao esporte. Pode caber 60, 45 ou 25 mil. E para shows também. Sendo que dentro dele, não sei se tem mais, tinha o maior McDonald's do mundo, gigantesco. Um hotel que você fica hospedado nas suítes e vê os jogos pela janela, toda envidraçada. Espetáculo, coisa de primeiro mundo. Bacana. Vale super a pena jantar, almoçar, né, de preferência, nessa torre, nesse restaurante. É um investimento almoçar salutar, né? É um investimento. Além do restaurante ser muito bom, você, além da vista, você consegue, em dias de céu azul, você avista Niágara, a 120 quilômetros. E tem outras atrações, aquele piso de vidro, que as pessoas ficam com medo de... Enfim, uma série de coisas bem interessantes para se fazer. Agora, então, conta aí conta do Royal Ontario Museum, vamos maravilhoso. Atrações de Toronto, tá? O Royal Ontario Museum é um dos maiores museus do Canadá, tem 7 milhões de peças, tá? Essa parte nova que eles fizeram, como se fosse um diamante encravado, olha que bacana, a parte antiga e a parte nova. Foi o mesmo escultor, Claudinha, do prédio que está do lado da Twin Towers, das Torres Gêmeas Americanas. Como chama o mesmo prédio agora, o novo? Nossa. Não estou lembrado. Enfim, é o mesmo arquiteto, tá? Das torres. Vale a pena, é uma das atrações. Pode passar. Aí tem o Hall da Fama. Gente, o canadense, ele tá nem aí para o futebol. O esporte canadense é o hockey. A pessoa já nasce, antes de andar, ela já está patinando, isso é verdade. Então, eles são apaixonados. Pode passar. Aí é o Hall da Fama do hockey. Dentro do Hall da Fama você tem museu, as camisas dos times principais, as taças da Stanley Cup, que chama a Copa que eles disputam junto com os Estados Unidos. O Canadá sempre foi a melhor seleção do mundo de hóquei, junto com os russos, os tchecos, os ucranianos, tá lá no top. Então, eles adoram, amam o hóquei sobre o gelo. Eles inventaram esse esporte. Eu já vi uma vez, Claudinha, é sensacional. É muito violento. Vale tudo. Só não vale meter o taco na cabeça do outro, mas vale tudo. E o patinador, ele consegue alcançar a velocidade de 160 km por hora. É incrível. Pode passar. Tá, um pouquinho as crianças jogando hóquei. Pode passar. Olha lá, brigando, dando soco no... Pode passar. Tá aí mais um pouco. O hóquei, a seleção nacional de hóquei, não sei quantas vezes campeão mundial. Pode passar. Bom, outra visita interessante é o parlamento. Aí é a sede do parlamento provincial, governo do estado. Tá? Um prédio nesse estilo um pouco Segundo Império, com um parque aqui na frente de nós temos uma foto, chama Parque Queen Elizabeth, muito bonito. Pode passar. Aí a prefeitura, essa prefeitura foi construída em 65 e foi uma prefeitura muito famosa. Já foi cenário de filmes, para a época muito moderno, até um estilo meio Niemeyer, mas se você observar esse círculo que tem no meio, você olhando, passando por cima de avião ou num drone, uma vista de cima, você tem a nítida impressão que é um olho. E é como se o povo estivesse de olho nas ações do prefeito e da prefeitura. Ao lado, esse prédio antigo é a antiga prefeitura, então uma contrastando com a outra. Debaixo desses arcos forma-se água, mas no inverno você pode patinar aí, e hoje tem aquela famosa Toronto colorida, né? Aquelas letras grandes que as pessoas adoram tirar fotos. Esqueci de pegar água para mim. Olha só, eu botei isso aí, no filme Star Trek, eles colocaram a prefeitura como cenário de outro planeta. Tá lá. E já nos antigos desenhos de revista em quadrinho, usavam também como cenário de outros planetas. Pode passar. Essa daí é muito interessante, Claudia, a Casa Loma. Casa Loma é um castelo
É o único castelo que eu conheço na América do Norte inteira. Nesse estilo gótico normando, 98 quartos, 40 banheiros, foi construído por um milionário da Bolsa na época, ele faliu, ele não conseguiu construir, depois acabou passando para o Estado terminou ele, e é um lugar para visitação. O Canadá hoje é Hollywood, mudou, a Hollywood mudou, foi para o Canadá. É muito mais barato filmar no Canadá do que nos Estados Unidos. Se vocês viram o filme dos mutantes, lá o... Me ajuda aí, gente. O filme dos mutantes, do X-Men. O X-Men. X-Men. A escola dos mutantes é aí do professor Xavier, é justamente esse castelo. E já foi cenário de outros filmes também. Casa Loma, Loma quer dizer uma montanha, está bem um pouquinho na parte alta da cidade. Bacana, vale a visita, pode passar. Bom, outro lugar imperdível, esse é até mais novo, eles pegaram... O Canadá já foi o maior fabricante de bebida alcoólica da América do Norte. Eles tinham destilarias gigantescas. Então, eles pegaram essa destilaria, que era a maior destilaria do mundo, e fizeram o Distillery District. O que é isso, Claudinho? É um lugar hoje que, mantendo as construções originais, tem bares, restaurantes, galerias de arte, pubs, apresentações ao ar livre. O canadense tem que aproveitar muito. São 6 meses de inverno rigoroso. Quando entra a primavera, em abril para maio, né? Já, não primavera, que entra, na verdade, em junho, mas quando começa o sol, até outubro, eles têm que ir para a rua. São shows, apresentações. Isso é um lugar muito, muito bom. Atenção, para quem quiser o Canadá, não deixe de visitar o Distillery District. Pode passar. Também um pouquinho mais dele depois, aí, ó, num dia bonito de sol, à noite está aberto. Vale a pena você ter uma ciclovia que corta toda a margem do Lago Ontário, que você chega por bicicleta aí também, se quiser. Aqueles mais animados podem chegar aí tranquilamente de bicicleta. Pode passar. Bom, é o bairro mais luxuoso, Yorkville. Yorkville, na época que a cidade de Toronto chamava York, né, antes de 1800, Yorkville era uma cidadezinha bem pertinho. Hoje é o lugar das grandes grifes, dos restaurantes mais caros e dos carrinhos parados aí, nas Lamborghinis, enfim. Vale a pena visitar? Vale, pela arquitetura vitoriana e pelos bares. Pode passar. Bom, uma das maiores atrações, que eu acho sensacional, a gente tem que pensar o seguinte, gente, o Canadá é um país muito frio, principalmente a costa leste. Essas cidades aí chegam tranquilamente a menos 30 até menos 40 no inverno. Então, o que eles fizeram? Cidade subterrânea. São 30 quilômetros de corredores debaixo do solo, onde você encontra lojas, restaurantes, tudo que tem na parte de cima tem embaixo. Então, você sai da sua casa. Toronto é como a configuração das cidades americanas. Aquele downtown, o centro, com prédios altos, tá? Mas o restante é casas, nos bairros afastados. Então você pega, liga o seu carro de dentro da sua casa, o seu carro aquece, entra no seu carro aquecido, para numa estação de metrô, desce no metrô aquecido, desce debaixo de um prédio desse, pega essas vias por debaixo da terra e vive como, brincadeira, um tatu. No inverno, você não precisa pegar frio. Você entra no seu escritório com calefação e chega na sua casa com calefação. Muito bacana. É chamado de PATH. P-A-T-H. Pode passar. Aí um pouquinho uma das galerias que eu acho mais bonita, essa daqui da direita, que liga ao subterrâneo. Aí eu gosto de levar muitos meus turistas para comer num restaurante chamado, daquela cadeia Movenpick. Da Movenpick é como se fosse feira o nome. Agora, hoje eu estou meio ruim de memória. Mas você se serve. Eles têm vários ilhas, cada uma com comida do mundo, fazendo na hora. Espetacular. É uma dica, hein, gente? Além de Toronto, você encontra comida do mundo inteiro. Pode passar. Essa daí é a rua mais movimentada e badalada, a Yonge Street. A Yonge Street é a maior rua do mundo. Ela tem 1.896 quilômetros. A gente percorre ela, tá, gente? No nosso walking tour e volta. Brincadeira, mas nela você tem as principais lojas,
o principal comércio, o Eaton Center, que é o shopping bem grande, né? Foi já um dos maiores do mundo, e os teatros, Claudinha, todos os musicais que passam na Broadway passam aí em Toronto. Né? O Fantasma da Ópera já está. Marché, obrigado, Luiz. É o Marché. É o restaurante que eu queria falar lá. A Toronto, sei que eu posso dizer isso, se eu estiver fazendo analogia equivocadamente, Marcelo, você me corrija, mas estaria para o Canadá como São Paulo está para o Brasil, como Nova York está para os Estados Unidos. Exatamente. Né? Ela é a cabeça, né? É a mais rica, né? É a mais populosa, é São Paulo, exatamente. Foi boa essa analogia. E já até a década de 70 era Montreal. Toronto ultrapassou. Montreal era o centro, era a cidade grande. Tanto que a Olimpíada de 76 foi feita em Montreal e não em Toronto. Mas Toronto ultrapassou Montreal. É isso aí, Bradinho. Boa. Pode passar. Bom, tem atração para todos os gostos. Eu estou com criança, vai para o Wonderland. Esse parque sensacional, 50 quilômetros do centro, 17 montanhas russas, enfim, bastante coisa. O parque do Snoopy, bastante coisa para se fazer lá. Pode passar. Também dentro da cidade, não fora, tem esse aquário que é novo, o Ripley, sensacional. É uma visita obrigatória, pode passar. Está aí ainda o aquário, pode passar. O St. Lawrence Market, o Mercado São Lourenço. Fim de semana, estou em Toronto? Vai ao São Lourenço. Você tem... olha, eu conheço o mundo inteiro, Claudinha. Eu não conheço mercado de comida mais diversificado que o São Lourenço. Você vai fazer coisas do mundo inteiro. Não é só para ver. Aí tem os restaurantes, você vai sentar, tomar o seu chopp gelado e comer uma lagosta e comer o pimeu. O pimeu é típico de lá. É um sanduíche com pão macio, um bacon gordinho de lombo e em volta farinha de milho. É uma delícia. Pimeu, guardem isso. Tomar um chopp geladíssimo. As cervejas canadenses são espetaculares e é uma passagem aí. Diga, Claudinha. E não existe conhecer uma cidade que tem o mercado municipal sem ir ao mercado municipal. Sempre é o estômago da cidade, né? A cidade se encontra, né? Como Belo Horizonte tem o dele maravilhoso, São Paulo tem, Madrid tem, onde tem Barcelona, Boqueria. Tem o seu bom mercado. Toda cidade tem seu bom mercado, é uma tradição e é must to see. Tem que ser visto, tem que ser vivido e principalmente comido, né? Exatamente. Aí você come um cachorro quente de lagosta, você acredita? Uau! Pode passar. Um pouquinho mais do mercado, né? Porque não é só, mas eu vou comprar o quê? Eu não vou levar nada. Não, você vai ver que é só... Você pode comprar coisas para levar para o hotel, se estiver numa casa, e comer aí. Pode passar. Pode passar, já falamos da temperatura. Bom, o que eu indico para fazer, que é imperdível, eu estou em Toronto, eu estou a 120 quilômetros apenas de uma das maiores atrações do mundo, que é as cachoeiras de Niagara Falls. Então, eu vou pegar uma rodovia com 8 pistas, que é a Queen Elizabeth Way, espetacular, vou chegar, pode passar, um pouco antes, eu vou sair dessa highway, e vou entrar numa estrada pequena, que é uma Parkway, linda, espetacular, fininha e com as melhores paisagens. Mas antes disso eu vou entender o porquê dos Grandes Lagos formarem a maior hidrovia do mundo. Você entra com o navio sai da Europa, entra lá em cima, na foz do Rio São Lourenço, desce 1.370 quilômetros de São Lourenço, entra nos Estados Unidos pelos Grandes Lagos e vai sair no interior dos Estados Unidos. Essa é a grande economia. Você não precisa atracar o seu navio na costa leste, vir um trem, descarregar. Então, isso é uma grande economia. Isso eles perceberam já no século XIX. E fizeram essa grande hidrovia. Aí, Claudinha, é uma visita que eu acho que é interessantíssima. Você vai ver o Welland,
que é um canal, como se fosse o canal da... hoje eu estou ruim. Calma. O canal do Panamá, né? O canal do Panamá, você tem 7... Ele tem um desnível de 100 metros. São inclusas. Está vendo lá em cima o Lago Ontário e o Lago Erie. Você vai sair do Lago Erie, que é 100 metros acima do Lago Ontário, e vai passar de navio, senão você cairia nas cataratas. Isso permite a navegação. São 7 eclusas, vale a pena. Vê um, demora um tempo, tá bom, vai embora. Aí você vai entrar, pode passar, numa região muito especial, numa região regada por nada mais nada menos que 93 vinícolas. Aí eu aconselho, Marcelo, quanto tempo eu devo fazer esse passeio? Depende. Se você tiver tempo, eu aconselho gastar uma noite, dorme em Niágara. Se você não tiver tempo, tiver numa excursão, sai de manhã cedinho, dá para fazer tudo e voltar à noite. São 120 quilômetros, mas não deixe de passar nessa região, sentar numa vinícola, degustar. Lembre-se que, se você estiver dirigindo, tolerância zero. Não pode beber. Mas você vai degustar um vinho, especialmente esse vinho feito lá, que é o Ice Wine. O Ice Wine é um vinho de sobremesa. E é um vinho que eles fazem com a uva congelada, Claudinha, para tomar bem geladinho. Espetacular. E não deixem de almoçar numa vinícola. As refeições são sensacionais. Continuando, além de vinícola, Claudinha, é uma região de produção de pêssegos, morangos. Então, tem fazendinhas que você para comprar as frutas na beira da estrada. Aí você tem uma visita que também é obrigatória, essa cidadezinha, um pitel, chamada Niagara-on-the-Lake. Os americanos, né, estiveram sempre de olho, invadiram essa parte do... nós estamos falando dos anos 1800, invadiram essa parte do Canadá, e essa cidadezinha veio a ser a primeira cidadezinha do Canadá antes da independência, primeira capital, perdão, toda no estilo georgiano. Vale a pena, é obrigatório passar nessa cidade, Niagara-on-the-Lake. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, já que você dá uma engolida. Só fazer um parênteses aqui, gente. Na verdade, o Canadá se confederou para se proteger do ataque americano. Eles sofreram um ataque, aí, para evitar o segundo, que teve aquela briga dos franceses com os ingleses, aí falei, olha só, a gente tem um inimigo comum, né? Nada como um inimigo comum para... Aí foi quando eles realmente começaram a se entender para se confederar, para se proteger de um eventual segundo ataque americano. Por isso essa fronteira aí tem muita influência, né? Porque exatamente. Boa, Claudinha. Boa. A verdade é a seguinte, a Claudinha falou tudo. Os ingleses estavam muito desgastados na Europa com as guerras napoleônicas, né? Uhum. No auge das guerras napoleônicas, França e Inglaterra, estavam gastando muito dinheiro. Então, eles não podiam. O que eles tinham que fazer? Opa, os americanos tinham acabado de fazer sua independência, estavam querendo ampliar seu território. Exatamente. Os loyalistas, que eles chamavam, que eram os americanos, os que viviam em território americano, leais à coroa inglesa, vieram para ajudar a Inglaterra. Eles estavam desgastados. Falaram, opa, vamos fazer essa guerra aqui com a ajuda dos franceses, não vamos arrumar encrenca. Depois eu vou falar um pouco disso, mas era muito importante os franceses aliados aí no Canadá, embora em guerra nos Estados Unidos. E essa parte aí, os Estados Unidos estavam de olho, chegaram até Toronto, incendiaram Toronto, que na época era York. Eu acho que incendiaram o Quebec também na hora que fugiram, que na hora que entrou o exército... Não, os americanos não, o Quebec foram os ingleses. Os americanos chegaram até Quebec, não. Tá. Vamos lá. Aí, mais um pouquinho da cidade, tem uma lojinha de enfeite de Natal, lojinhas de doces, café. Parar, tomar um café com calma, dar uma olhada nas vitrines, é tudo. Pode passar. Aí, continuando por essa Parkway, por essa Niagara Parkway, Claudinha, você vai vendo casas maravilhosas, aquelas casas que não tem muro, não tem cerca, não tem nada, né? Você pensa, pô, pessoas são felizes. Margeando o rio Niagara, você passa pelo relógio floral, passa pela escola de horticultura, com o maior borboletário do Canadá, pode passar. E chega, então, a famosa Niagara Falls. Niagara Falls, a cidade chama-se Niagara Falls. Tem duas cidades.
A Niagara Falls do lado canadense, que é a que nos interessa e é a mais interessante, e a Niagara Falls americana, que não é nada, sabe, em comparação com a canadense. Essa vista que a gente tem muito bonita aí é parte da catarata canadense. São 800 metros de ponta a ponta, 57 metros de altura, e essa foto, Claudinha, é feita num lugar que a gente tem que almoçar ou jantar, que é uma torre giratória que chama-se Skylon. Olha a cor da água. Espetáculo. Pode passar. Então, um passeio que vale muito a pena fazer, esse aí antigamente chamava-se Maid of the Mist, agora é Hornblower. Você faz esse passeio, entra quase que dentro das cataratas, vai sempre com a capinha, né? Não vai molhar, fantástico. A estrutura é muito bem montada, né, Claudinha? Você tem dentro daqueles passeios por túneis nas rochas, cavados nas rochas, que você sai atrás da água, que chama Behind the Falls. Behind the Falls. Journey Behind the Falls. Isso. Às torres giratórias, ao passeio do Maid of the Mist, aos cassinos, enfim, uma estrutura completa. Isso eles são muito bons. Onde eles põem a mão, eles sabem transformar uma atração. A gente pensar que nós temos aqui uma Iguaçu com 275 quedas, né? Botar na mão deles faria uma atração espetacular. Pode passar. Então está lá a torre, giratória também, que tem a melhor vista das cataratas. Pode passar. Essa é a Catarata Americana. Essa cidade que nós estamos vendo do outro lado, estado de Nova York, tá? Estados Unidos, dividido pelo rio no meio, o rio Niágara, que se forma do Lago Erie e faz um rio até o Lago Ontário. É um rio de 47 quilômetros só. Pode passar. Vou só fazer um parêntese, que a gente tem muito essa pergunta e talvez quem esteja nos assistindo esteja fazendo ela na cabeça. Aí, já que é fronteira, eu posso visitar os dois lados, porque no Brasil a gente tem o argentino e tem o brasileiro? Se tiver visto. Se tiver visto. Tem até uma ponte, você pode atravessar, mas precisa ter o visto americano. Você tem uma ponte, tem aqui logo à esquerda aqui, que você pode atravessar a pé, mas tem que ter o visto. Então, olha, a Catarata Americana, a canadense, essa ilha chama Ilha das Cabras, o rio se divide aí, formando as cataratas dos dois países. É a Rainbow Bridge, que tem aqui do lado chamado Rainbow Bridge. Bom, não é só cataratas na cidade, você tem diversão. Aquela roda gigante com mais de 80 metros, você tem o Acredite Se Quiser, Museu de Cera, Museu do Terror, nessa rua que chama Clifton Hill. É a rua onde os pais não gostam muito de destaque, você vai gastar todo o seu dinheirinho ali. Pode passar. Tá aí, olha, a Casa do Terror, tá lá o Acredite Se Quiser. Pode passar. Voltamos então para Toronto, dormimos em Toronto e vamos agora em direção a Ottawa. Saímos de Toronto, aí você escolhe a ordem, tá? Geralmente a ordem que se faz é essa. No caminho, a gente faz uma visita muito bacana a essa cidade, que foi realmente a primeira capital do Canadá Unido, Kingston, a cidade de fabricação de barcos, da Queen University, cidade de jovens, porque tem uma universidade muito grande, e é onde, Claudinha, justamente, acaba o Lago Ontário e começa o Rio São Lourenço. Pode passar. E como a gente não fica fazendo viagem correndo de ponta a ponta, a gente vai se divertir no caminho. Já visitamos uma cidade, a gente faz uma parada num lugar que chama Big Apple, onde você vai comer as melhores tortas de maçã, as senhorinhas fazendo as tortas na sua frente, você vai comer um espetáculo. E aí nós vamos para um passeio espetacular, que é no início do Rio São Lourenço, chamado de As 1000 Ilhas do Rio São Lourenço, onde, na verdade, são 2.000 ilhas quase, são 1.970 ilhas. Você vai fazer um passeio de barco, tem ilhas do tamanho de uma casa e ilhas gigantescas. Fazendo aqui, se você observar ali na frente, ó, o lago, ali a cidade de Kingston, e começa o Rio São Lourenço. De um lado, Estados Unidos, do outro, Canadá. Atenção, se for fazer esse passeio, procure saber se o passeio não desce, porque se for descer nos Estados Unidos, tem que ter o passaporte com visto, tá? É muito importante. Dentre os lugares mais visitados aí, é um castelo que pertencia ao proprietário do Waldorf Astoria, é um castelo gigantesco, e que aí
o mordomo dele, no mordomo dele, não. O sommelier dele, também não era o sommelier dele. Enfim, o mordomo-chefe dele criou o famoso molho Thousand Islands para agradar o chefe dele. Todo mundo deve conhecer esse molho espetacular. É um passeio... Passa um pouquinho. Está aí, feito nesses barcos. Ali o castelo que eu disse para você, ele construiu para presentear a mulher, mas nunca teve essa oportunidade. O castelo foi terminado depois. Pode passar. Bom, chegamos em Ottawa, a capital do país, linda, espetacular, onde é obrigatório, tá, o uso nas repartições, nas escolas, universidades, das duas línguas. Você é obrigado, placa de rua, tem que estar em inglês e francês. O Canadá, oficialmente, é um país bilíngue, embora mais de 80% fale o inglês, apenas 20 e poucos por cento fale só o francês. Mas, oficialmente, é bilíngue. É um dos motivos para, vamos apaziguar, vamos deixar os franceses mais, né, em paz. Essa é a colina do parlamento, ao fundo do parlamento, aí o Justin Trudeau trabalha, esse lindo parlamento de estrutura totalmente europeia. Pode passar. Está aí mais uma foto do parlamento, aí chegando já o outono, né? A vegetação começando a ficar amarelada e vermelha, pode passar. Ottawa é uma cidade espetacular. Ela tem 300 mil habitantes só a cidade, a grande outra chega a 800, é uma cidade pequena, uma cidade de funcionário público, uma cidade rica, de uma qualidade de vida altíssima. Ali você vê na frente do parlamento a troca da guarda. Eu não fui na Inglaterra. Vai no Canadá que você vai ver a mesma troca igualzinha. Também. Só acontece na primavera e no verão. Pode passar. Aí a parte frontal do parlamento, esse fogo eterno que sai aqui é de um gasoduto que vem de 6 mil quilômetros da província de Alberta e sai até aí, rodeado dos símbolos de todas as províncias. Ao fundo, a Torre da Paz. O parlamento pode se visitar, é de graça e é lindíssimo por dentro. Pode passar. Bom, eu botei aqui uma coisa, Claudinha. Você tocou muito bem, né? Falou muito bem da guerra dos americanos com os canadenses. Os canadenses queriam botar a capital longe da fronteira americana. Então, eles escolheram Ottawa. Ottawa estava longe da fronteira americana, 200 quilômetros, e, atravessando o rio, você tem a província de Quebec. Então, tem controle dos franceses, da província de Quebec, que está do lado, e longe dos americanos. E eles construíram um canal chamado Canal Rideau, Rideau em francês é cortina, a pá e picareta, tá? Há 200 anos atrás, de 200 quilômetros, navegável, que permitia levar do Rio São Lourenço, do Lago Ontário, mantimentos, munições, até a capital Ottawa. Hoje, Claudinha, esse rio, esse canal é navegável, são bosques lindíssimos, são 200 quilômetros de bosque, trilhas, 400 quilômetros de ciclovia, e, olha aqui essa foto à direita, quando o canal adentra a cidade, no inverno, forma o maior ringue de patinação do mundo, 9 quilômetros de ringue de patinação. Eles gostam muito disso. Então, o canal congela e eles ficam patinando. E aqui você vê ao fundo, à direita, o Chateau Laurier, da cadeia que nós falamos muito no Oeste, a cadeia Fairmont, né, do Castelo. Uma curiosidade, que toda a prataria e as louças que estavam sendo trazidas para a inauguração desse castelo, Claudinha, foram naufragadas no Titanic, estavam no Titanic. E do lado esquerdo, lá o parlamento. Pode passar. Um pouquinho do centro histórico da cidade, com os restaurantes, lindo, lindo, estilo vitoriano, come-se muito bem, pode passar. A Escola de Beaux-Arts, né? A Galeria de Belas Artes, é a maior galeria de arte do Canadá, maior quantidade de obras de arte do Canadá, com essa aranha famosa chamada de Mama, feita por uma arquiteta dinamarquesa. Embaixo dela, a gente sabe que é Mama, porque ela está com os ovinhos carregando. Pode passar. Aqui, só para a gente ter uma noção. Você tem a cidade de Ottawa aqui embaixo, tem o rio, do outro lado, a cidade de Gatineau, lá na província de... não na cidade de Quebec, província de Quebec. Atravessamos uma ponte, se vai a pé mesmo,
tá? Pode passar. E visitamos o mais lindo museu de todo o Canadá, o Museu das Civilizações. Esse museu, construído por um descendente indígena, todas nas formas da natureza, formas do vento, não tem quina, não tem curva reta, tem a maior amostra de totens do mundo dentro de um espaço fechado. Esse é imperdível. Você vai a pé mesmo, atravessa a pé. Fica muito movimentado no fim de semana porque as taxas para bebidas são muito mais baratas em Quebec do que do outro lado. Então, os políticos, os visitantes, vão todos para a parte francesa para beber fim de semana. Pode passar. Claudinha, estou te achando com a cara de preocupada. O tempo está passando? Não, tá administrado. A gente vai esbarrar um pouquinho, dá para dar uma acelerada. Mas está dentro do... Então, uma visita que fazer... Porque é sempre legal fazer uma visita na estrada, não para de cidade em cidade. É o Upper Canada Village. É uma cidade exatamente como há 200 anos, em que as pessoas estão vestidas como há 200 anos, falando como há 200 anos, e trabalhando como há 200 anos, e produzindo. A padaria está produzindo pão, estou comendo pão, o agrônomo está lá fazendo a colheita, está plantando e falando como há 200 anos. A gente quase não entende nada, porque é o inglês arcaico. Muito bacana. Pode passar. Agarrou, Felipe? Felipe? Agora vamos para Quebec. Passa Também, mais um, Felipe. aí, pessoas trabalhando, pode passar. Aí chegamos, então, passamos por Montreal. Eu vou primeiro para Quebec e terminar em Montreal, tá? Tá. Ou como preferir, mas porque na ordem da nossa apresentação... Na ordem está Quebec, A gente passa por Montreal, que é uma ilha, e vamos até Quebec. Vamos lá. Passa mais um, Felipe. Então é importante diferenciar a cidade de Quebec City, Ville de Quebec, em francês, ou Quebec City, de Quebec província. Quebec, tá, é a capital da província de Quebec, a maior cidade é Montreal. Essa cidade é um pitel. Para mim, está entre as 3 prediletas do Canadá, é um pedaço da França dentro do Canadá, é uma cidade cercada por muralhas, só tem 2 cidades cercadas por muralha em todas as Américas. É essa e Cartagena, na Colômbia. Bom, essa cidade é assim, vale a pena você curtir muito ela. Pode passar. Ah, não, fica aí. Deixa. Uma coisa muito interessante, Claudinha, tá aí, como é diferente. A bandeira de todas as províncias do Canadá tem no cantinho a bandeira da Grã-Bretanha. Aqui não. O que é? A flor de lis, que é o símbolo dos Bourbons, é o símbolo da dinastia dos Bourbons, dos reis franceses. Então, não tem mais nada. Ali não se fala. A primeira vez que eu cheguei em Quebec, fui no Canadá, eu cheguei em Quebec com um botãozinho aqui, com a bandeirinha do Canadá. Na hora que eu cheguei em Quebec, veio um quebequense, paf, botou uma flor de lis aqui do lado. Eles não se dizem canadenses, se dizem quebequense. E aí só se fala francês. E é um francês arcaico, um francês do século XVIII. Muito interessante. Eles tentaram se separar até a década de 70 do século passado, teve um referendo. Teve um plebiscito não... Eles chamam de referendo, né? Um referendo agora, já nos anos 2000, e perderam por 1%. 1%. Para o Canadá não vai ser bom, é um território extremamente rico, e principalmente em minerais. E para o Canadá não vai ser bom, não. Os quebequenses querem. Pode passar. A cidade é muito bonita, está aí uma das entradas da cidade, com as muralhas ainda, o estado perfeito. Aí você entra, a partir que você entra na muralha, parece que está entrando realmente numa cidadezinha do interior francês. Pode passar. Mais um pedaço das muralhas, pode passar, iluminadas à noite, olha. Aí a cidade é dividida, é parte alta e parte baixa. Ela é ligada, é 90 metros de diferença uma para a outra, ligada por um funicular. Se você tiver preguiça de andar dessa escada, você vai no funicular. Tá? Lá em cima, volta só um pouquinho, por favor. Lá em cima está o famoso castelo Chateau Frontenac, que também é da mesma cadeia de hotéis Castelo, com 670 quartos. Pode passar. É muito grande esse hotel. Aí eu botei um pouco para a gente ter a noção da cidade no inverno. Aí, essa cidade foi escolhida pelo Jacques Cartier, por Samuel de Champlain, porque Quebec, na linguagem indígena, dos índios Iroquois, quer dizer
o lugar onde se estreita o rio. O rio aí tem 800 metros, olha só, onde ele se estreita. Daí para frente, ele se alarga tanto, Claudinha, que eu falei da última vez, eu falei errado, depois que eu fui ver. Não é, eu quis falar estuário, eu falei balneário, olha. Nem reparei. É o maior estuário do mundo, o Rio São Lourenço. E faz um frio do cão, porque o rio venta bastante. Venta. E essa cidade é linda, gente, é linda. Passa. Tá aí, cheio de lojinhas, você sentar, comida francesa, comer um raclette, uns docinhos franceses, um comércio espetacular, vale muito a pena. Pode passar. Além de museus, você tem aí o Museu das Ursulinas, foi de 1600, se eu não me engano, 27, 32, as freiras ursulinas foram para aí, e você visita até hoje, tem 100 freiras ainda trabalhando, e você vê como era há 300, 400 anos atrás. É um espetáculo. Aí são as planícies de Abraão, onde aconteceu a batalha, Claudinha, que os ingleses, foi a última batalha de ingleses com franceses. O general Montcalm venceu o general Wolfe, inglês, venceu o Montcalm na última das batalhas. Os dois morreram em batalha. E aconteceu justamente aí em cima, que chama-se Planícies de Abraão. Pode passar. Olha que lindo esse hotel, né? Já fiquei muito hospedado aí. É uma delícia. Aqui na frente tem um passeio chamado Promenade, que, com banquinhos, no verão, um pôr do sol espetacular. Aqui na frente está o rio, na frente do castelo está o rio, e uma vista incrível. Pode passar. Esse hotel, então, gente, só interromper rapidinho, que a gente está estourando. Ele está para o Canadá como o nosso lá no Rio. Gente, agora parece que está me dando problema de memória. É DNA. Copacabana Palace. Tá para o Rio, nas devidas proporções, mas é o mesmo, aquele mesmo sentimento, né, de tradição, né? Eu quis mostrar nessa foto como o rio se estreita aqui. Ele é largo demais, só que aqui é o melhor lugar para se fazer uma cidade, para se avistar de longe o inimigo e para os canhões mirarem o inimigo. Ali, Claudinha, como é um estuário gigantesco, as baleias chegam, nós estamos a mais de 1.000 quilômetros do mar, as baleias chegam até a cidade de Quebec, pelo rio. Então, aí você tem passeios diversos para fazer. Observação de baleias, enfim, visitar os índios lá de Quebec, os Iroquois, várias coisas para se fazer. Pode passar. Vamos lá que está. Aí o parlamento quebequense, francês, estilo mesmo renascentista, com a bandeira de Quebec. Não tem bandeira do Canadá, não, bandeira de Quebec lá em cima. Pode passar. O torneio mundial de escultura no gelo. Muito lindo, castelos imensos. Isso acontece todo mês de fevereiro. Eu estive, Claudinha, em janeiro, uma vez em Quebec, estava fazendo sensação térmica de 47 abaixo de zero. Pedi para ninguém sair de casa. Não dava para sair de casa. Não consigo nem imaginar. É muito frio. Se bem que depois de menos 10, tudo é muito frio, né? Diz que a gente vai sentindo a sensação... Depois de menos 10 é impossível. Não pode sair com o cabelo molhado de casa, o cabelo quebra. Eu tinha muito cabelo, fui sair com ele molhado, fui passar a mão, quebrou. Claudinha, a vegetação do maple, principalmente da Costa Leste, faz as cores, né? Então o outono entra, ela passa do amarelo até o vermelho mais forte, por todos os tons de laranjado. Então as paisagens ficam belíssimas. Então esse é o maple, que eu vou falar agora no próximo quadrinho. O maple syrup é muito utilizado no Canadá, é um dos produtos típicos do Canadá. No final do inverno, que as árvores já estão bem gordinhas, que elas se abasteceram no inverno, eles fazem cortes transversais e retiram das árvores uma seiva. Tá? Com essa seiva eles fazem um xarope, que é o maple syrup, que é usado para fazer doces, balas, adoçar a comida. Quanto mais amarelinho, melhor. E ele é caro por quê? Você perguntou isso, Marcelo, por que ele é caro? Por quê? De 40 litros retirados dessa forma arcaica, faz 1 litro. Então, realmente é caro. Pode passar. Aí tem os biscoitinhos de maple. Os índios que ensinaram os franceses dessa forma. Aí, para voltar, Claudinha, para Montreal, para não passar pela mesma estrada, eu vou passar pela primeira estrada do Canadá.
primeira estrada chamada Chemin de Roi, o Caminho do Rei, aonde as pessoas, Claudio, ninguém fala absolutamente nada a não ser o francês. Se você chegar lá falando inglês, eu fico, o quê? E as casinhas estilos francês de pedra, margeando o Rio São Lourenço. Eu costumo levar as pessoas para comer num restaurante que é um moinho antigo, chamado De Vieux Moulin, velho moinho, comida francesa autêntica. E aí, nesse caminho, você visita, quem quiser, as pessoas que tiver apegada mais à religião, lembrando que são muito católicos, eles têm, já que nós estamos botando correspondência do Brasil, Aparecida do Norte, da França, é Cap de Madeleine, aí no Brasil, e Aparecida no Brasil é Cap de Madeleine, e aí um santuário imenso de peregrinação. Pode passar. Aí chegamos, então, à última cidade, Montreal. Montreal é a maior cidade do mundo de língua francesa depois de Paris. Sabia disso? É maior que Marseille, que outras cidades, só pede para Paris. E aí não é tão radical quanto a língua, quanto o Quebec. 15% a 20% da população fala inglês e o restante fala francês. É uma boa cidade, Claudinha, que eu dou dica para quem quiser estudar línguas e não tiver muito tempo, quiser aprender. Aí, Andréia, você que está vendo aí, Andréia Toma, você pode aprender o francês e o inglês na cidade de Montreal ao mesmo tempo. É uma cidade com muitos jovens, cheia de universidades, espetacular. Pode passar. Montreal vem de Montréal. Não se fala o T no francês. Então é um monte alto, Mont-Royal. Antiga cidade de Ville-Marie. População 1,7 milhões e a população de 4 milhões, a população da grande cidade. Pode passar que nós estamos com o tempo. Vamos lá. Aí é imperdível. Imagina essa coisa sendo construída em 76, essa construção moderníssima, Olimpíada de 76. Um estádio ligado a essa torre, é a maior torre inclinada do mundo, onde vocês podem subir de elevador, tem uma visão linda da cidade, não dá para ver direito, mas da torre saem cabos. Os cabos estão ligados no teto E eles puxavam antigamente e retraíam. Ao lado tem aqui estão vendo a forma de um capacete de ciclista? Uhum. Era o velódromo, que foi transformado hoje num biodome. Ali dentro, você tem biomas de 4 florestas do mundo, dentre elas a floresta amazônica. Cheiro, temperatura, barulho, espetacular. Pode passar. A Andréia falou que vai para Montreal. Não pode deixar de visitar a velha Montreal, a cidade antiga, cheia de bistrôs. Lá na frente tem um velho porto que são 12 quilômetros, onde ficam artistas tocando música, teatro. O Cirque du Soleil original está instalado aí. Você sabe, o Cirque du Soleil é canadense e é originário de Montreal, está instalado aí. E aí é um lugar fantástico para se ir. Fim da tarde, sentar num bistrô, jantar, passear, namorar, enfim. Lá atrás, a antiga prefeitura de Quebec, de Montreal, naquela varandinha da prefeitura lá atrás, em 1969, o Charles de Gaulle, então o presidente da França, grita, todo entusiasmado na varanda, viva Quebec livre! E os franceses ficaram mais oriçados ainda, né? Vamos separar! Pode passar. Essa igreja Notre-Dame de Montreal é linda, espetacular, 3.000 lugares, toda azul. É uma visita também obrigatória, pode passar. A ilha de Notre-Dame, Luiz Fernando, que deve estar vendo aí da minha cooperativa, que gosta de Fórmula 1, aí é o circuito de Fórmula 1. Né? Então, nós sempre fazemos esse passeio, nós vamos à ilha de Notre-Dame, onde tem o Cassino de Montreal, entramos, tá? Eu conheço lá as pessoas, eu tenho amigos lá, entramos no circuito, Claudinha, seja de ônibus ou de carro, damos uma volta no circuito, a lá Ayrton Senna, que ganhou várias vezes nesse circuito, por sinal, e é uma emoção. É uma ilha artificial, no meio do São Lourenço. Pode passar. Olha o cassino moderno, estilo nossa espaçonave, né? O jogo é liberado em Quebec, então é também um passeio bem bacana. Pode ir. Bom, também há uma cidade subterrânea, em Montreal, com 25 quilômetros, como nos moldes de Toronto, pode passar.
o comércio é maravilhoso, uma vista do downtown da cidade, né, dos prédios todos interligados. Ali atrás está o Queen Elizabeth, que é um hotel, não é castelo, mas pertence à cadeia Fairmont, onde o John Lennon e Yoko Ono ficaram dando as entrevistas nus na década de 60, né, famoso, o hotel tem todas as referências a isso, fizeram aquela famosa entrevista nus naquele quarto. Bom, o que eu gosto mais de Montreal, Claudinha, acontece no verão, uma vez por ano, festival de jazz. Em cada esquina, em cada teatro, em cada banca de jornal, em cada hall de hotel, tem um grupo de jazz tocando. Não vi nada igual na minha vida até hoje. Em julho que acontece, tá? Espetacular. Eu acho que é o maior do mundo, né? Eu acho que é. E de rua. O Fireworks. Isso acontece em todas as cidades do Canadá. No verão, é lindo. Bate Copacabana, hein? Pode passar. Bom, aí eu botei a referência a Mont-Tremblant. Você saindo um pouquinho de Montreal, tem essa cidadezinha que tem as estações de esqui, principalmente, Claudinha, para quem está começando a esquiar, aprendendo, as pistas são bem leves, é um lugar que você vê ali as pistas de esqui ali à direita em cima, e no verão também curtir ciclismo, canoagem, uma série de coisas. Mont-Tremblant. Pode passar. Aquela brincadeira do tantã é no Mont-Royal, né? Que o pessoal vai no domingo, no verão também, para ficar batendo tambor. Eu acho que é no Mont-Royal, no verão, não é não? Que a população da cidade vai lá batucar. Agora eu estou confundindo. Eu acho que é no Mont-Royal, sim, Claudinha. Tantamos. Eu botei aí as universidades, porque são muito importantes, pessoas que gostam de estudar no Canadá. Tem várias. A McGill é uma das maiores universidades da América do Norte. Então é aquela coisa que eu disse para você: você pode escolher o inglês ou o francês. Pode passar. As comidas, o poutine, por exemplo, que é a batata frita com muito queijo, aquele queijo que usa muito no McDonald's, como é aquele queijo amarelo. Cheddar. Com molho especial, que é um prato típico canadense, uma delícia, e vários outros pratos canadenses, pode passando, como também as tortas de açúcar. Isso aí é que eles fazem quando escolhem o maple, Claudinha, eles jogam o maple cru na neve e pegam como se fosse um sorvete, espetacular. Pode passar, o maple taffy que chama. Os peixes, como é um país que é cercado por oceanos, o queen crab, o salmão, lagosta, nas províncias do Atlântico, você come uma lagosta por $5, canadense. Pode passar. Os biscoitinhos, né, de maple e as tarte açúcar, que são as tortinhas com açúcar. A carne, que é espetacular, né, que vem do oeste. As cervejas maravilhosas, as marcas mais famosas é a Canadian e a Blue, mas hoje, com essa onda das cervejas caseiras, eu conheço duas em Quebec, uma chama Le Fin du Monde, o fim do mundo, e outra chama Diabolique. Elas têm 12% de teor alcoólico, Claudinha. 2 garrafinhas, basta para ficar simpático. Pode passar. Bom que é econômico, né? Já fica logo... Aí eu botei algumas pessoas, né, famosas, dentre cantores e artistas, que são canadenses também, né? Vocês reconhecem aí, vários, e terminamos a nossa apresentação. Não dá para apresentar um país desse mas dá para ter uma noção, né? Em 1 hora. Nós passamos, né? Em 1h20, né, Claudinha? É complicado apresentar o Canadá mesmo aceleradamente. Eu procurei hoje ficar quietinha, me contive aqui para não interromper tanto. Não, mas as suas interferências são fantásticas. É empolgante. Eu acho um país... É um país multicultural, é um país onde a diversidade é bem aceita no sentido... Ele tem... em todos os aspectos, né? E as culturas individuais respeitadas. É um país, assim, eu acho que eu costumo brincar, é um país que realmente deu certo, né? No bom sentido, né? Economicamente, ele conseguiu ser um país com bem-estar social, né? Com IDH muito bom. É aquilo que a gente falou, né, Claudinha? É a riqueza americana com a modernidade europeia. Bem distribuída, digamos assim, né? Bem distribuída. Exato. E são simpáticos ao turista, eles nos recebem muito bem. Muito. Né? Dá para ser um pouco mais feliz, porque o câmbio não é tão agressivo, dá para a gente curtir aí
mais levemente falando. Sim. E é uma viagem que, independente dessa questão aí, só cambial, independente disso, é uma viagem incrível. Incrível. É um povo maravilhoso. Eu só queria dizer, Claudinha, além de te agradecer por mais essa oportunidade e dizer que é um prazer essa nossa parceria, dizer aqui que eu estou em meu nome, tá? E em nome da empresa da qual represento, a nossa cooperativa, né, que é a Mundo.com, que é uma cooperativa de serviços turísticos, e estou aqui em nome da minha cooperativa também, Mundo.com. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Obrigado a todos que nos viram aí. Mundo.com que nos estão nos acompanhando. Marcelo também desenvolve consultoria de roteiro, para quem quiser fazer algum roteiro customizado, a gente coloca à disposição o trabalho Personal Guide. A gente tem um trabalho aí de 30 anos, começamos juntos, cada um no seu caminho, Juiz por Anos, cada um no seu caminho, mas a gente tem aí 30 anos de amizade, parceria profissional, e eu posso te dizer, sai muita coisa boa da cabeça desse homem, gente, muita, vocês não imaginam. Obrigado. É o meu master treinador, meu master trainee da minha equipe. Toda vez que ele vem Juiz de Fora e tem condições, ele me dá essa graça de fazer uma palestra enriquecedora, a qual vocês estão tendo a oportunidade de assistir. Muito eu agradeço a audiência de todos e terem, como sempre, toda semana, tirado uma hora aí do seu dia, na hora do almoço. Eu sei que muitos estão ainda já voltando ao trabalho. E agradeço mais uma vez, Marcelo, e a todos vocês pela presença. E se quiserem distribuir esse link, para quem não pôde assistir, a gravação fica aí nesse mesmo link do ao vivo, tá, gente? Muitíssimo obrigada, Marcelo. Muitíssimo obrigada a todos. Claudinha. Bom final de semana. Tchau.